Dá tudo certo, Bom, no final dá tudo certo. bom, então assim, de verdade agradecer o Reinaldo. O Reinaldo é um parceiro de muitos anos, uma pessoa que a gente conhece, que de alguma maneira participou dos meus mandatos, com as sugestões, com as opiniões. Toda vez que eu convidei, ele estava ao meu lado para ponderar comigo. Já recebi dele críticas e já recebi dele elogios, então para mim é uma honra estar ao lado de Reinaldo Veloso nessa live. Então, assim, primeiro dá teu boa noite, aí depois a gente passa os números e a gente começa rapidinho. A honra é minha de estar aqui com você, com o teu passado, teu presente, teu futuro magnífico na área legislativa. Uma satisfação muito grande estar aqui nesse momento com você. Obrigada mesmo. Bom, gente, eu sempre começo, Reinaldo, assim, é um momento difícil que a gente está vivendo. Eu sempre começo com os números do que está acontecendo, porque toda vez que eu não começo, me perguntam. Então, eu já desisti, eu começo. Então, assim, os números do Brasil são dificílimos, né? A gente tem hoje, nesse momento, 202.918 casos, quer dizer, quase 203 mil casos, e quase 14 mil mortos. 13.993, a gente se solidariza com essas famílias que devem estar sofrendo muito. Bom, nós temos no Rio de Janeiro, de ontem para hoje, 197 novas mortes, é muito triste pensar isso, e na verdade, num total, né, somados, 2.247. Ainda você tem hoje 19.467 casos de corona nesse momento. Então, é o que eu digo. Eu começo sempre dizendo, é difícil, o distanciamento é difícil, o isolamento é difícil, é muito difícil. A gente gostaria de ver as pessoas, de abraçar, de beijar. Eu, então, você sabe como eu sou carinhosa, mas é impossível. A gente vive um momento em que isso não é possível. Que a gente tem que respeitar o momento que a gente está vivendo, as pessoas que a gente ama. Mas agora a gente vai para a nossa live, vamos falar dos animais. E eu, para a gente sair do baixo astral, vou começar com uma notícia muito legal, que eu fiquei muito feliz, e vou começar com uma frase, né, um texto que eu li. A Paraíso do Tuiuti ontem apresentou o enredo do carnaval. O enredo do carnaval da Paraíso do Tuiuti esse ano, Reinaldo, é muito legal, é Soltando os Bichos. E aí o Paulo Barros faz ele, quando descreve o enredo, eu fiquei assim, achei muito bonito o que ele disse, aí eu resolvi que a gente vai começar com isso hoje. Ele diz assim, o homem adulto não entendeu os bichos, não cuida dos animais, mata, sacrifica. Vamos mostrar que o único ser humano capaz de entender os bichos é a criança. Será um desfile sob a ótica infantil, leve, lúdico, divertido. Afinal, quem não gosta de criança e bicho, coisa boa não deve ser. E eu achei assim, muito legal para a gente hoje começar com astral lá em cima, imaginando que esse tema, que é um tema tão importante para todos nós, né, para qualquer pessoa de bom senso, que o tema da proteção dos animais vai ser tratada até na Avenida, até na Sapucaí. Então, e claro, a primeira pergunta, né? E aí eu, sinceramente, muitas perguntas chegaram de todo mundo que você puder imaginar. A gente vai tentar ir dando os nomes das pessoas. E aí eu, assim, tipo, dividi em alguns blocos, literalmente, para a gente poder primeiro falar, né, da questão inicial, que é o Covid. Então, assim, do Covid tem várias perguntas. Tem da Wanda, tem da Rosa, tem da Cris Lopes, lá da Ilha do Governador. Depois tem perguntas da Regina, do Sebastião, mas aí eu já classifiquei numa outra fase. A primeira é mesmo a Covid e os animais. De verdade, os animais podem ser infectados? Os animais podem infectar, embora não se infectem? Se isso acontece, como é que funciona? Explica um pouco, fala para aquelas pessoas que não entendem nada de animal. Na verdade, o que acontece? Coronavírus tem vários. Este é um tipo de coronavírus que provoca a doença o 19. Covid-19. Este tipo específico de coronavírus não tem ainda um estudo definido
como é que ele nasceu. Havia uma discussão há uns 20, 30 dias atrás, que foi através de morcegos lá na China. Mas isso não está comprovado ainda. Isso não está comprovado ainda. O que está absolutamente certo, até o presente momento, é que cão e gato não transmite. E são incapazes também de pegar esse tipo de coronavírus. O cão e gato tem um outro coronavírus que não tem nada a ver com a Covid-19. Que uma outra história. Aliás, foi uma dúvida que a Regina, lá do Flamengo, levantou. Ela disse assim: hoje a minha mãe acordou perguntando se os animais transmitem. Eu fiquei na dúvida, pois vacinei meu cachorro em dezembro na caderneta. Tem algumas vacinas específicas contra coronavirose, desculpa. Então, na verdade, esse corona que infecta tanto cães quanto gatos não é o Covid-19. Quer dizer, não é o corona que causa o Covid-19. Então, é para tranquilizar as pessoas, né? Porque tem muitas perguntas sobre isso. As pessoas ficam preocupadas se pode passear na rua, se de alguma maneira pode soltar o cachorro, com medo que ele possa transmitir ou ser infectado. E não pode, não transmite nem será infectado. Bom, esse animal, eventualmente, é uma pergunta que eu achei interessante, ainda no Covid. Vamos primeiro falar um pouco de Covid. O que o dono faz se ficar com Covid só se for ele e o animal? Quem é que vai cuidar desse animal? É uma pergunta muito, muito eloquente, né? Se o dono não tiver nenhum parente, ele pode recorrer a um vizinho querido. Se ele mora há muito tempo no lugar, um vizinho que ele tem um bom relacionamento. Se o vizinho não quiser, o poder público pensou nisso? Se não tiver opção nenhuma, existem hotéis para cães, como para gato também. Você paga uma mensalidade de R$100, R$200, R$300, dependendo do nível. Como existe para adultos, né, seres humanos, existe também para os animais não humanos. Você tem hotéis, tem como uma hospedaria, né? Você vai, coloca o animalzinho lá, o animal é bem tratado, bem cuidado, e quando você voltar do hospital... Mas para isso tem que ter dinheiro, né, Reinaldo? Para isso tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. Não, mas se você não tem vizinho, mas se você não tem vizinho, não tem parente, não tem poder público, não tem dinheiro... Na verdade, essa pergunta foi só para atiçar. É para a gente constatar, né, começar a nossa live, no comecinho logo, constatando que, infelizmente, o serviço público não oferece uma opção para aquelas pessoas que não podem colocar os seus animais no hotel, no caso de doença, por exemplo. Né? E aí a gente vai engrenar na SUIPA. A SUIPA é uma instituição maravilhosa, eu acho o trabalho deles sensacional, mas é uma instituição privada. E como ela, existem milhões, né, centenas de cuidadores, de pessoas que se interessam pelos animais e que fazem um trabalho voluntário. E esse trabalho voluntário, às vezes, custa muito às pessoas. Né? Por exemplo, Marcelo Celestino pergunta aqui: eu, minha esposa e meu irmão adoramos animais. Eu tenho um irmão que tem 23 cães que ele pegou nas ruas. Parabéns. E ele é funcionário de uma secretaria municipal, com salário de funcionário, ele e a esposa, que é técnica de enfermagem, não tem qualquer apoio de instituição e eles cuidam desses animais todos. Também a Cíntia diz o seguinte: a irmã dela tem 70 gatos que ela castrou, que ela resgatou, e não são cuidadores famosos, nada disso, são pessoas anônimas, né, que se manifestaram hoje comigo e dizendo: olha, eu tento ajudar, mas eu consigo ajudar? Porque será que eu consigo cuidar de 70 gatos, de 23 cães, e o município, né, que tem essa missão, não está conseguindo? Aí vem a pergunta: como é que funciona hoje, de verdade? E essa é uma pergunta de vários, o Ricardo Nicolau falou, o Ciro falou, pessoas que já são muito mais eloquentes na área do que a Cíntia, por exemplo, ou do que é o Marcelo Celestino. O que hoje é feito pela prefeitura? Como é que funciona? O pouco que a gente vê, as informações que a gente tem, e eu já tive lá muitos anos atrás, há 20 anos atrás, a gestão da Fazenda Modelo, a gente vê o sucateamento absoluto. Uma área que poderia receber 5 mil animais hoje
recebe 800. Comenta isso, explica o que a OAB pode fazer, que maneira a gente tem de acelerar esse processo para que a prefeitura entenda a importância dessa secretaria, como é que ela pode ajudar. Hoje nós temos no município uma subsecretaria, a SUBEM, que era uma secretaria e passou a ser subsecretaria. Quando eu digo subsecretaria. Mas a nomenclatura pouco interessa se é secretaria ou se é SUBEM. Tem que ter dinheiro, né? Pode ser até coordenadoria. Tendo dinheiro, as coisas resolvem. Tendo investimento. Tendo investimento, as coisas resolvem. Eu acho que falta aí uma articulação a nível nacional, porque isso eu já tive, como presidente da Comissão Nacional, visitando vários estados, e esse problema é quase semelhante. Você tem uma quantidade grande de animais abandonados, 1 milhão, 2 milhões em cada estado desse, e você não suporta. Nos países que eu tenho tido a oportunidade de ver, visitado, então está caindo essa história de você ter canil e gatil. Você pega o animal, castra, trata, vacina, ele é devolvido para o seu habitat, no caso, o cão e gato ali, o ambiente deles. As ONGs têm algum tipo de apoio com recursos de material, recurso de alimentação, e elas mesmas fazem a alimentação dos animais. Quando você quer um animal desse, o animal geralmente tem uma coleirinha no pescoço. Eu vi isso em Cuba. Cuba é uma maravilha. Você vai lá, todo animal tem uma coleirinha, um bilhetinho, você tem o nome do animal, liga para o protetor leva o animal na sua casa, vê a tua condição de trabalho e você aí, se quiser, adota o animal. O que está faltando no meu entendimento, que eu acredito, é uma grande articulação. Porque, principalmente agora, nesse problema de Covid, todo mundo está gastando o que pode e o que não pode. Né? Porque, muito difícil, mas as pessoas têm pedido doações para animais a todo momento. Não está fácil, como né? Não está fácil. A situação está muito difícil. O que eu vejo, assim, precisa ser uma grande articulação, que tem que envolver o governo do Estado, tem que envolver o governo federal. Nós estamos trabalhando agora num projeto em Brasília, que dá, se for aprovado, através dos parlamentares que a gente conhece lá, vai dar 4% de desconto no imposto de renda para toda empresa que ajudar os abrigos, que ajudar quem ajuda animal. Maravilhoso, maravilhoso. Na verdade, é uma lei Rouanet dos animais. Dos animais. É uma lei Rouanet dos animais. É importante. Muito legal. Todas as comissões, já passou todas, falta só de finanças e a de meio ambiente. A gente precisa que passe. E em Brasília, eu vou aqui render homenagem, vocês têm o maior defensor, que é o deputado Ricardo Izar. Não conheço, e olha que a gente sempre aprovou, ajudou nos projetos dele, mas não conheço ninguém com a disponibilidade nesse tema que Ricardo Izar. Ricardo Izar é o expert, ele a gente brincava com ele de qual é a ordem, porque ele é o comandante desse tema no Congresso Nacional, continua sendo. Eu tenho uma ótima relação com ele, a gente fez alguns projetos juntos. Vou até te pedir licença aqui, te pedir uma gentileza para anunciar que no dia 21, agora eu vou estar com ele aqui na live. Vamos falar maravilhoso! De Ona 4, pena de Ona 4, e também sobre o projeto dele, Animal Não é Coisa, que a gente está ajudando muito, eu conheço para agitar aqui no Rio. Então a gente vai bater esse papo. Ricardo é ótimo. Agora, tem que ter essa articulação nacional, para que as prefeituras, que já estão todas combalidas, principalmente no exterior do Estado, aqui, que a gente viaja muito fazendo palestras para ajudar as comissões das subseções, ajudar os abrigos, as ONGs locais, e eu vejo a fragilidade que as prefeituras têm com falta de recurso. Porque não é fácil. A Fazenda Modelo hoje deve ter 400, 500 animais lá. Não é fácil. Sim, mas tem espaço para 5 mil. Tem, mas tem que ter dinheiro, né? Para comprar ração. Sim, mas peraí. Aí você vai... Me desculpar, Reinaldo. Né? Concordo, tem que ter a rubrica. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Como é que não tem dinheiro para isso? Como é que a Suípa faz? Ela não consegue o dinheiro? O que é dever do Estado, não é dever do Estado? Sim, esse animal não tem que ser, vamos dizer, tratado pelo município? Então, ao invés... Muitas vezes, você deixa de fazer uma praça, às vezes, mas você não vai deixar o animal morrer. Então, assim, na administração... Desculpa. O que a gente precisa ter na prefeitura, no governo do Estado, principalmente na prefeitura, é um programa de políticas públicas pelos animais, como existiu em outras gestões. Em outras gestões, você ter recurso. Você ter recurso para isso. Porque sem dinheiro não se faz nada, é utopia. A gente tem que ter dinheiro para avançar.
A Suípa tem uma luta muito grande. Nós tivemos, você deve saber, eu me envolvi muito nessa luta da Suípa. A gente conseguiu resgatar um título de utilidade pública federal que a Suípa tinha, porque a Suípa tem em torno de 20 milhões de dívidas com o governo federal. A Isabel, falecida, querida Isabel, ela tinha a opção de ou comprar ração para os animais, ou pagar imposto, e ela comprava ração. Ou pagar os impostos. Ela mandou o governo para aquele lugar e tratou de pagar os impostos. Mas esse é o erro. Quer dizer, eu acho que talvez nesse projeto de lei, se eu não estou mais lá, mas a gente pode falar com o Isar, talvez nesse projeto de lei incluir se bem que precisa de lei específica. Mas, enfim, incluir uma cláusula que aquela instituição, é exemplo dos templos religiosos, por exemplo, as instituições que cuidam dos animais, comprovado pela municipalidade, não sejam dilaceradas por conta de impostos, né? Se você está pedindo que aquele empresário, de alguma maneira, receba o benefício fiscal para ajudar, não faz sentido que a ajudadora tenha que pagar o imposto. Concorda? Na verdade, se for aprovado, vai ser assim. A empresa faz a doação, recebe um recibo, um documento fiscal para comprovar junto ao imposto de renda, e a empresa, vai ter direito de descontar junto ao imposto de renda 4%. E quem trabalha com animal vai ter esse aporte financeiro. A gente torce para que isso. Mas imagina que esse aporte financeiro não seja gasto também para pagar imposto. Senão não adiantou nada. O imposto voltou do mesmo jeito. Não, claro. Entendeu? Claro que não. Então, além de você ter, tipo a Lei Rouanet dos animais, você deveria ter, nessa mesma Lei Rouanet dos animais, um tipo de isenção para aquela instituição, comprovadamente, que receba X animais. Pode até criar lá umas perspectivas para que isso não vire nada errado. Mas eu acho que é interessante, senão não faz sentido. Você pega para a instituição e você dá o imposto e, ao mesmo tempo, você faz ela pagar o imposto de volta. Porque a maioria dessas doações elas devem ser em ração, né? Equivalente à parte final, vamos dizer, 50 mil reais em ração. Entrega em ração. É o que a gente está querendo que seja assim. Porque se você criar um mecanismo até de dinheiro, você tem que ter uma fiscalização muito grande. Tudo tem que ser bem discutido, né? Mas eu acho que tudo tem que ser bem fiscalizado mesmo. E você tem que prestar contas. Isso é dinheiro público, de alguma maneira, porque renúncia fiscal é dinheiro público. E, portanto, tem que ser muito fiscalizado, mas também eu não acredito que quem realmente cuida de animal esteja preocupado em, ao invés de comprar ração, porque comprou a vida inteira do seu bolso. Né? Claro. Bom, comprou a vida inteira do seu bolso, ou sofre como sofre a Suípa. Gastou salário nisso muitas vezes. Gastou. E talvez fosse também, acho que é muito importante, que a gente podia, que eu acho que é um tema que o Brasil não estimula, e outros países, como você disse bem, estimulam muito, que é a adoção dos animais. Sim. Talvez, não sei se na legislação, a OAB tem algum tipo de... Pensa nisso, tem alguma campanha que ela pudesse abraçar. Também você não tem muito recurso, né? Pois é, nós estamos planejando isso a nível nacional para a gente passar isso para as regionais. Porque o que a gente tem que pensar, o que a gente entende... mas para mim, você é duas vezes, você está na nacional, você está na regional. Então eu tenho que falar com você. Para mim, você aqui é regional. A gente tem que pensar em política macro. Não é pensar só no que... Não, nas políticas públicas, claro. Política de um modo geral. Política macro. As coisas estão caminhando. Eu acho que nós temos em votação agora na verdade, vai para o plenário do Supremo uma lei que está sendo muito discutida, a eutanásia. Em que... eu ia perguntar isso, aliás, essa pergunta do nosso querido amigo Reginaldo Yélamo. Foi a pergunta principal, eu ia deixar para mais para frente, mas a gente pode fazer agora. Não tem problema. Não, podemos responder, quer dizer, porque esse é um tema que está preocupando a todo mundo, né? Porque isso e pode tem inclusive né? Tem inclusive uma medida provisória, não é isso? Que trata desse assunto? Isso pode mudar o jogo. Um determinado partido político... Explica isso, que isso é muito sério. Não, diga o partido político, meu Deus. Essas coisas têm que ser ditas. Isso aqui é aberto. O PROS, sim, tá. Um partido político PROS pediu no ano passado, 2019, que o Supremo se pronunciasse com relação aos animais que são resgatados em situação de maus tratos. O que vem acontecendo? O animal é resgatado em situação de maus tratos, o prefeito entende errado, o governador entende errado, o juiz entende errado, o diretor de CCZ entende errado. Entende
para o interesse próprio, para matar os animais. Ou seja, a lei é mal interpretada. Constituição Federal mal interpretada, a lei de crimes ambientais mal interpretada, a lei que regra as ações do próprio IBAMA é mal interpretada, ou interpretada até de forma de propósito. Não é? Só que esse partido, quando deu entrada no Supremo Tribunal Federal, ele quis proteger os galos. Porque galo de briga custa 40 mil, 50 mil reais. Então, a estratégia foi exatamente proteger os galos. Que o IBAMA pegava os galos e conseguia sentença, como conseguiu em Minas, como conseguiu na Bahia, que o juiz entendia que, em vez de prender o galo numa gaiola só, você resgata 80 galos, você tem que ter 80 baias para prender os galos. Não tem. Então, o juiz estava entendendo que era melhor autorizar a eutanásia desses animais. Então, o que eles pediram? Que não fosse mais autorizado a eutanásia e animais apreendidos em maus tratos. Aí isso foi dado para o Supremo. O Supremo sorteou e caiu na mão de Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes deu um entendimento e deu uma liminar, que é uma decisão antecipada. Né? Porque quando a gente fala em liminar, para quem não é da área do direito, é quando você tem um perigo muito iminente de acontecer, o juiz tem que chegar e dizer, olha, até o julgamento final, para tudo. Até dá tempo de todo mundo provar o quê? Eu tenho que parar aquela ação que é uma ação deletéria. É isso, se não levar um ano para julgar a ação ou dois, imagina. Eles estão matando animal aberto. Então, o que o Gilmar Mendes fez? O Gilmar Mendes fez um entendimento no sentido de que ele proibiu, em âmbito nacional, qualquer autorização de juiz, de prefeito, de governador, de CCZ, para matar, sacrificar, eutanasiar qualquer animal apreendido de maus tratos. Então, hoje no Brasil, não pode ser apreendido. A liminar está de pé. A decisão que vige, a lei que vige, em outras palavras, né? Isso. Eles podem ser apreendidos, mas têm que ser bem tratados, eles têm que ser bem cuidados. Na sentença, ele admite até zoológico, menos matar. Então, com isso, deu um nó. O que foi pedido para o galo vai valer para tudo. Para qualquer animal. O juiz pediu o entendimento da AGU. A AGU fez um monte de argumentos, e dentre eles até uma febre bovina, que teve em 1921. Argumentou Covid, nada que tenha a ver. O fundamento ali foi o entendimento deles. Mas o pedido que eles fizeram foi para derrubar a liminar. Derrubando a liminar, volta a matança. O IBAMA também argumenta que precisa ter essa eutanásia, senão não tem como sustentar os galos. Quer dizer, o governo vem de um lado tentando derrubar essa liminar do Gilmar Mendes que mantém a proibição de matança. Nós estamos entrando essa semana, iríamos entrar agora até terça-feira passada, mas eu resolvi estender um pouco mais o prazo, que nós estamos formatando uma ação bem enxuta, de quase 20 páginas. Eu acho que até terça ou quarta da semana que vem, nós vamos entrar no Supremo Tribunal Federal, arguindo do lado do Gilmar Mendes, claro, tentando manter a liminar e já nos preparando para defender em plenário do Supremo Tribunal Federal a manutenção do entendimento de Gilmar Mendes. O que ele determinou? Que não pode matar e determinou também que nenhuma lei pode ser interpretada de forma equivocada para matar os animais. Ou seja, ele disse que é ilegal qualquer interpretação da Constituição Federal e de outras leis no entendimento de sacrificar os animais. Por quê? Na nossa legislação brasileira, veja você como foi bom esse tiro no... Eu rendo aqui minhas homenagens para os galos. Porque eles estão salvando todos os animais. Estão salvando os animais. Porque se a gente conseguir nessa batalha que vai acontecer em breve no plenário, e agora para garantir a liminar do Gilmar Mendes, a gente consegue avançar muito da causa animal. É uma reviravolta, é uma revolução. Porque aí, se você diz, não pode, se mantiver, eu acho que o Supremo pode manter a visão de que não pode matar animais, não é isso? Mesmo com maus tratos. Sim. Né? Ao contrário, Laura, você tem que cuidar deles. Imagina, se todo mundo que... É uma revolução. Uma palavra, você definiu, conversar com mulher inteligente, outra coisa. Revolução. É isso. Você definiu. É uma revolução sem arma que vai acontecer. É isso. Uma boa revolução. Aliás, as revoluções normalmente são para o bem, né? Enfim, deveriam ser. Porque a lei manda, a legislação manda você tomar conta do animal. Não existe nenhuma lei no Brasil que autorize a eutanásia. Existe resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que eu estou negociando com eles, inclusive, para tirar da eutanásia o tiro,
que uma das previsões de eutanásia é o tiro. O que é eutanásia? É você tirar a vida de um ser vivo que não tem mais jeito, não tem mais sem jeito. dor. É isso. Sem dor. O tiro não tem dor? Devia ser O que uma fizeram lá em injeção. Brumadinho foi um absurdo. Foi um O absurdo em tiro Brumadinho. tem fizeram. dor. O tiro O tem tiro dor. Até dói. você acertar no órgão certo, você, antes de morrer, você precede uma dor imensa. Enquanto que na Isso. eutanásia você tem um efeito anestésico e tal. Isso. Eu não sou veterinário, mas peraí, né? Nem eu. Eu sou. Mas você conhece mais de não sei se animais que todo mundo junto aqui. Não, eu sou biólogo também, né? Por isso que eu falei no vírus, entendi. porque a gente estudou virologia também. Aí, não pode ser advogado metido a saber da biologia do vírus, mas é que a minha primeira Eu formação sou foi advogada biologia. como você, não me meto, porque Não, não fiz mas- biologia, só fiz Mas, direito. mas então, essa eutanásia, esse projeto, esse processo, ele, quando for julgado, ele pode se transformar, como você muito bem colocou, numa revolução do bem para os animais. Porque você vai conseguir evitar um monte de situações pelo Brasil afora. E vai puxar. Porque o que o Gilmar Mendes falou, na verdade? Quando ele proibiu a sentença dele, ele usou a palavra sacrifício. Eu estou até com a tela aberta aqui, porque eu imaginei que a gente fosse falar esse tema, eu já repeti a semana toda, mas eu faço questão, em respeito a você e às pessoas que te acompanham, e ler aqui, se ele permitiu, que o Gilmar Mendes falou. Deve. Ele botou determinar a suspensão, olha só que bonito, determinar a suspensão de todas as decisões administrativas e judiciais em âmbito nacional que autorize o sacrifício de animais apreendidos em situação de maus tratos. Ele proibiu até os outros juízes nas instâncias inferiores de interpretar Claro, erradamente porque tem a uma mandar matar. decisão que já está interpretada Do pelo Supremo, que é o órgão máximo. E ele depois conclui na letra B, reconhecer a ilegitimidade da interpretação dos artigos. Ele diz que é ilegítimo se interpretar essas leis todas, a Constituição, a lei de crimes ambientais, no sentido de eutanasiar, de sacrificar. Então não pode mais. Você vê que revolução que vai ser isso. O projeto do ISA, o animal não é coisa, vai andar mais rápido. O projeto Não, aí não, do Fred vão vai ter andar, que, de vai alguma andar tudo. maneira, as pessoas vão ter que se organizar para as coisas. Vamos dizer, os governos, a municipalidade vai ter que se organizar para as coisas andarem. Sim, eu entendo Senão... que a sentença, que o entendimento do Gilmar Mendes, ele deixou claro que animal não é coisa. Ele deixou claro isso. Não é. O entendimento proibiu. Coisa até não juiz da respira, sentença. coisa não chora, coisa não lambe, Pois é. não é isso? E para nós é muito importante que o animal deixe de ser coisa, Laura, porque o que acontece? Você defender uma cadeira, uma mesa, é uma coisa. Defender um ser vivo é outra. Então, Mas ele é um ser pessoalmente, vivo. Pois é, então. Então ele tem que deixar de ser coisa, passar a ser um ser senciente, para facilitar a própria defesa em juízo dele. E esse processo, ele pode nortear e pode apontar um caminho para todos nós. Muito legal. Mas está muito vibrando com isso. Tomara. Não, é muito legal mesmo. E quando é que se julga, você acha? Olha, Que o julgamento peta, quando é que tem você data acha? Para marcada. quando você está se preparando para defender os animais? O julgamento, eu acho que vai demorar um tempo ainda. A gente vai usar a estratégia agora, claro, também para o julgamento, que a peça processual está muito bonita. Eu queria aqui aproveitar e pedir licença a você para agradecer a todos os meus colegas da OAB. Nós fizemos uma reunião virtual, todas as presidentes, a maioria, 99% das mulheres, de presidentes das comissões de animais do Brasil são mulheres. 99%. Então, Bom, eu não vou nem dizer, porque graças a Deus, é isso. Por isso é que vai dar certo. Eu Vai digo dar muitas certo. vezes que eu sou só o articulador, elas é que são a cabeça. Mas Então, eu acho que vai dar nós certo. somos sempre a cabeça, é isso que vocês tinham que entender. Vai dar certo. Então, eu acho que a gente está se preparando primeiro para manter a liminar dele, porque ele oficiou o governo, Procuradoria-Geral da União, IBAMA e AGU, para eles se pronunciarem. E o governo está vindo nos autos com um monte de fundamento, mas o pedido é para caçar a liminar. Caçando a liminar, cai tudo isso que eu falei agora. Gente, eu não consigo entender por que o governo quer caçar essa liminar. Pois é. Não faz nenhum sentido. Mas é porque eles não têm recurso para resgatar o animal e cuidar do animal. Sim, mas quem tem que resgatar e cuidar do animal é a municipalidade, é o município. E aí, quando você faz o orçamento, você vai dar as prioridades. Sim. Se não é coisa, a prioridade tem que ser grande. Ué, não é coisa. É ser vivo. É ser vivo. É como a gente tem que proteger o meio ambiente, a gente tem que proteger os animais, a gente tem que proteger as pessoas. Né? Isso é básico. Se os recursos não servirem para isso, e principalmente
ou vamos dizer, em primeira instância, para que serve o resto? Pois é, se isso Até passar, porque, vamos ser todo. justos, o custo é Sim, muito pequeno. Se você sim, pensar sim. em 1 metro de asfalto e pensar o que você gasta de ração na Suípa, você vai ver que o metro de asfalto vai sair mais caro, né? E tem que Bom, planejar nas ações. com planejamento, com orçamento organizado. Vamos aqui, então, agora tentar. Tem uma pergunta que veio, Xandão. Como proceder em caso de maus tratos no flagrante delito de um animal? Alguém agredindo É, um cão na rua, por exemplo. O que o cidadão deve fazer? Como é que ele onde é que ele abandonar também denuncia está no Rio? incluído. Abandonar Abandonar, está incluído. claro, abandonar. É Mas o crime que que ele você tem que está fazer? abandonando. O que ele tem? Ele tem a opção, porque todo crime, isso é um crime, né? É previsto em lei, é um crime de menor Uhum. potencial ofensivo, como a Mas é nossa crime. legislação entende. Como a nossa legislação entende, não sou eu. Eu acho que é alto poder ofensivo. Mas a Sim, mas legislação é o entende que que diz é. a lei. É o que diz a lei. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que concretizar. Como é que ele concretiza isso? Registrando um boletim de ocorrência em qualquer delegacia no Rio de Janeiro. De preferência, na Hoje em dia até pela DPMA. internet, né, gente? Hoje em Eu dia acho pela melhor ir internet. lá. Eu acho melhor ir lá porque quando ele preenche o boletim de ocorrência, ganha uma cópia. E ganhando uma cópia, ele ficando com a cópia, ele pode cobrar depois do delegado. Por que eu estou citando DPMA hoje? A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, que fica ali na cidade da polícia, na Dom Helder Câmara. Porque ela é Aliás, uma das especializada. lutas de todas as pessoas ligadas ao movimento de proteção animal é que haja uma delegacia É, especializada, né? tem e não tem. Tem e não Eu tem. sei, tem na Recentemente lei, mas foi, não, vamos foi, dizer, tem foi feito um autorização para decreto ser agora. criada, mas não É, foi foi, criada, em outras palavras. teve foi aprovada agora a Eu criação de vi, uma delegacia, mas não foi nada criada. foi feito ainda. Isso que eu estou falando, Não foi criado. tem a possibilidade de criar, mas não foi criada ainda. Talvez, Agora, vamos e esperar que depois da pandemia. todo delegado, todo inspetor de polícia, todo policial, todo agente da Polícia Civil sabe desse problema com os animais. Recentemente, há uns 4 anos atrás, nós fizemos um convênio com a CADEPOL, que é a Academia de Polícia do Rio de Janeiro, e fizemos um convênio, fizemos um curso de direito dos animais, porque a polícia tem uma Unispol, que é a Universidade do Saber Policial, além da CADEPOL, que fica ali no pé do Estácio, no centro da cidade. Nós tivemos várias reuniões e fizemos um curso pela internet, porque eles têm um programa de curso na internet, a Polícia Civil. Direito do consumidor, direito do idoso, e nós colocamos lá direito dos animais. Isso foi amplamente divulgado há uns 4 anos atrás. Então, nenhum policial hoje pode dizer que desconhece Que a não estudou. problemática de direito dos animais, porque eles fizeram o curso pela internet, e quem completasse o curso parece que ganhava até um bônus financeiro, a mais no salário, esse convênio nosso da CADEPOL com a comissão da OAB. Que Foi legal. inaugurado, inclusive, lá no plenário da OAB, tem vídeo no meu canal do YouTube provando isso, e tudo direitinho. Então, nenhum policial pode argumentar hoje mais que não quer. Agora, o que eu recomendo é que qualquer pessoa que veja uma atitude de maus tratos na rua, procure um advogado, um colega advogado, para ir sozinho lá. É sempre bom ir com um colega advogado. Ou se manda para o nosso e-mail, se você permitir aqui eu dar o Pode e-mail da passar, comissão, claro, deve. CPDA, C de comissão, P de P de proteção, D de proteção. defesa e A de animal. cpda.oab@gmail.com. cpda.oab@gmail.com. Agora, o melhor caminho para você, que você tem, qualquer dúvida que você tenha, é procurar a Laura Carneiro, que ela tem o telefone legal. Ou então entrar Pronto, é mais no... fácil procurar. Essa foi boa. Bom, vamos aqui fazer a pergunta que a Denise Renault fez, que é bem interessante. Ela diz: o que a OAB pode fazer legalmente para que os moradores de rua, né, a população de rua, que vive, infelizmente, nas ruas, não possa ter animais? O que ela explica, né? Claro que não é contra a população de rua. Imagina aquela pessoa que não tem condições de se autofinanciar, como é que ela vai alimentar aquele animal, como é que ela vai vacinar aquele animal, como é que ela vai tratar daquele animal. Não é nada contra aquele cidadão, né? Então ela diz: todos sabem que são explorados pela mendicância e sofrem maus tratos físicos, às vezes drogados involuntariamente. Sem contar a eventual zoofilia, que também é grave,
e ainda, eventualmente, são submetidos à total falta de um tratamento adequado. Claro, naturalmente, aquela pessoa não consegue se cuidar, quanto mais cuidar um cão. E aí ela pergunta, o que a OAB pode fazer? Como é que a OAB pode contribuir? Olha só, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer dentro dos padrões legais. A gente não pode fazer nada fora da lei. Claro. Aí voltamos à conversa anterior. Como, infelizmente, no Código Civil, o animal ainda é coisa, infelizmente o animal ainda é coisa, como é que você vai impedir coisa, uma você não pessoa de pode uma impedir coisa? de não cuidar uma coisa. Pois é, não pode. A gente não pode, sem lei, ir lá e tomar o animal do cara. Não tem como. Não Muitos pode. usam o animal até para proteger os poucos bens que eles têm, né? Uma É roupa, verdade. um negócio e tal. Eu também entendo mais ou menos como a tua Não ouvinte falou aí. Mas você não tem mecanismo. Você não tem mecanismo para fazer isso. Ir lá e tomar o animal. Alguns até tratam bem, uma minoria. Não, tem Trata até pessoas, bem o claro que animalzinho. tratam. Deixa de Mas como comer você não até, tem. divide a sua própria comida. É. Mas não Só se você necessariamente todos. mas para responder aqui a tua ouvinte, só se tivesse uma lei que proibisse isso. Aí a gente podia fazer até uma fiscalização rigorosa. Mas como não existe lei que impeça, e a OAB não faz lei, né? Não existe lei que impeça. Claro que não. E o animal, infelizmente, ainda é coisa, daí a necessidade de se aprovar o projeto ISAR, a gente não pode. Quando o animal virar ser senciente, aí é mais fácil você arguir até um mandato judicial para impedir o animal de sofrer ali com aquele sofrimento. Naquele sofrimento. Mas enquanto isso não for feito, a gente não pode fazer muita coisa. Esse é o grande problema. Isso é uma amargura também para mim. Eu já tive muito problema desse também. É uma Imagino. Bom, a Regina, do Flamengo, mas enfim, que é uma dessas pessoas que entrega a sua vida à proteção animal, ela disse, não seria possível que a OAB tentasse uma parceria com essas fornecedoras de ração para alimentar esses animais abandonados agora, nesse momento da pandemia. Não é que seja para sempre, não. Mas será que essas empresas de ração não podiam ajudar? Porque é muito difícil você cuidar desses animais nesse momento tão duro. Tem alguma perspectiva? Tem, você sim, conseguiu? Tem. Nós já temos um grupo de colegas trabalhando nisso. Só não postei nem avisei nada, porque as negociações, está todo mundo se trancando, o lado de lá, o empresário. Mas a gente faz um apelo aqui. Pois é. Vai estar no teu Face, vai estar no meu, vai estar no Instagram. Sim. Apelando fazer uma às empresas. Grande campanha para isso. Campanha não pode ser todo mundo está de alguma maneira doando. Por que as empresas de ração... Vamos lá, estão aí os hospitais de campanha. O que a gente vai precisar também... financiados pela... Recentemente, nós conseguimos fechar um canil, o que eu chamei de canil do terror. Tinham 60 animais lá, fêmeas em trabalho de parto, querendo um lugar para ter parto, tudo cheio de cocô. A gente conseguiu colocar em 3 abrigos isso. E eu consegui de uma empresa quase 1 tonelada de ração para que esses abrigos que ficaram com os animais tivessem remédio, ração, eles conseguiram. Agora, na pandemia, a gente tem que pensar nisso, Laura, a gente pode falar depois com calma no telefone, a logística para isso. Que o que está entravando, eu estou com 5 colegas da comissão que já estão há algum tempo trabalhando nesse sentido. Então, estão esbarrando nesse problema de logística. O que é a empresa fazer a doação? A empresa vai a cada um dos abrigos... Posso te dizer? Posso te dizer? Fala. Qualquer cuidador que vai para o meio da rua de madrugada e pega o animal, eu garanto que vai emprestar vai emprestar a sua vida, seu carro, vai lá, vai pegar a ração e vai entregar no abrigo se for necessário. Ou vai entregar na instituição. Eu tenho certeza que a Suípa vai ter um amigo que tem um caminhãozinho que eventualmente possa ir lá pegar ração. Não é um problema de logística, é um problema de vontade. Né? Eu não acredito nisso. Eles ficam argumentando, esse é o argumento mais fácil. Não, porque nós não temos caminhão, não temos quem entregue. Eu também tenho certeza que, assim, qualquer clube de serviço dessa cidade, que receba um saco de ração, vai distribuir na sua área, ou o morador vai poder ir lá pegar o alimento. Se você pedir isso a uma escola de samba, a um clube de serviço, eu não tenho dúvida que ninguém vai dizer não. Não tenho dúvida nenhuma. Eles ficam argumentando. É o argumento de quem não quer dar. Funcionário. É o argumento de quem não quer dar. Agora, foi muito bom você colocar esse detalhe aí. Eu queria também te dar uma notícia aqui. Nós estamos enviando ofício à Sua Excelência,
o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, solicitando a ele que coloque as lojas de pet shop no hall de lojas essenciais. Porque, Que o segundo animal o tem que decreto que comer. saiu agora, está O fechando a novo. loja. Fechou. Nem que seja, Foi uma nem que seja pergunta que meio eu recebi expediente. também. Nem que Algum seja meio tempo tem que expediente. ter para comprar a ração do animal, para poder É. tratar do animal, para comprar o remédio do animal. É, Não é isso? eu não digo nem tosa. A tosa pode esperar um pouco. A tosa. Ah. Mas a venda de ração, a venda de alimentação, pelo E menos de que seja remédio. meio expediente. E de Remédio. remédio. Agora, E pelo de menos remédio. que a loja funcione a meia porta, meio expediente. Que Ou seja. até faça serviço ou que faça serviço de entrega, pelo menos. Né? Mas Que isso, não pode a própria desprezar. subsecretaria deveria ter já passado Nós estamos, isso ao pois é, prefeito, né? mas Para não que ele fez. Então, pudesse nós estamos pensar na importância disso. estamos encaminhando amanhã especificamente esse documento que a gente ficou analisando hoje para não botar coisa de mais nem coisa de menos. Você tem que pedir ali dentro dos padrões, né? E a gente está acostumado a pedir e sabendo o que o juiz vai dar, não pode pedir a mais nem a menos. Então a gente vai solicitar ao prefeito. Deixa eu pelo te dizer menos uma meio coisa expediente. boa. Menos Sabe expediente. quem está na nossa live? Deputado Ricardo Quem? Izar. O Ricardo Ah, está é? nos vendo, tá aqui, ó, mandou um recado. Animal não é coisa. Ó, Pois é, para falamos dele vocês, agora. Né? falamos muito, elogiamos, sabemos da... Nossa, muito feliz de ele estar aí. Eu realmente sou, assim, uma fã. Dia 21, como eu disse, eu vou estar com ele às 15 Vamos assistir, vamos assistir, Dia vamos 21, assistir. 19, vamos falar do animal não é coisa, pena de 1 ano a 4 e outros assuntos também da causa animal. Bom, vamos continuar aqui porque não acabou não, meu amor. Tá achando que o povo Ô, parou? Não Laura, parou, a não. gente tem que marcar outra, hein? Estou adorando. Eu já não sei. E hoje, sinceramente, eu fiquei muito nervosa. Porque Como é que falta você me convidar? mas eu não só posso. Você tem que entrar para te convidar. Eu te convidei, mandei Mas mensagem, eu entrei, mandei. e você estava dizendo assim. Eu não via. Porque o sinal. Assim, eu acho que o sinal estava muito ruim, então eu não te via. Que desespero. Mas enfim, já passou. Vamos embora. Eu escutei você dizer, entra todo mundo menos ele. Eu aqui desesperado te vendo. E você falando com a minha filha no celular e ela dizendo, não, mãe, ele tá aí. Não tá aqui, não. Não tá aqui, não. Mas, enfim, acabou que deu tudo certo, graças a Deus. Estamos aqui, vamos lá, vamos continuar. Bom, você já respondeu essa pergunta do Ciro, mas eu acho que é justo a gente... Ele estava exatamente perguntando da escassez, né, das doações de ração no meio dessa pandemia e dizendo como é que se faz, né, para a gente chegar, como é que a comissão pode fazer junto aos empresários. A gente também já respondeu essa. Aí, bom... o Alexandre Júnior diz o seguinte: qual a viabilidade, a Izar para você, de se criar um projeto de colaboração com as empresas privadas a fim de filiar locais e pessoas cadastradas para fornecer alimentação e manutenção da saúde dos animais de rua? Sabemos que existem diversas colônias enormes, tanto de gato quanto de cães, pela cidade, que são abastecidas somente com ajuda espontânea e, às vezes, insuficiente de pessoas que tenham recurso da própria alimentação para ajudar esses animais de rua. O que ele está querendo dizer? Por que não se cria, pelo menos foi assim que eu entendi, uma política de colaboração, mas especificamente para o animal de rua, que fosse subsidiada numa parte, mas que aquele cidadão que que recebe, vamos dizer, que acolhe aquele animal, tivesse locais específicos para onde ele pudesse levar, não abrigos, mas onde ele ficaria com o animal, mas ele teria de onde aquele animal. Seria quase que um drive-thru de comida, de ração para o animal, entendeu? Mais ou menos isso que eu acho que ele, pelo texto dele, que ele propõe. Isso depende de lei. Que você vai ter por isso que eu estou falando, o Izar está aí, ó. A Izar está aí vendo a gente, por isso que eu falei. É doação de bens, por isso que eu estou falando do Izar. Então você tem que ter legislação para isso, tem que ter legislação. Mas, de repente, é uma ideia interessante especificamente para o animal de rua. Especificamente para o animal de rua. Sim. Que é uma quantidade imensa de animais abandonados. Né? Imensa. Bom, tem aqui mais outra pergunta do Ciro. O Ciro fez um monte de perguntas, Ricardo Nicolau também. O Ricardo Quanto tempo tem ainda, Laura? Sinceramente, eu não sei, mas deve ter uns...
Sinceramente, deve ter pelo menos uns 15 minutos, porque eu não sei mais que Não horas vai, eu entrei de senão vai novo, cortar a pela gente última falando. vez. Não, não vai cortar, não. Vou ser rápido aqui. Bom, então, eu estava voltando aqui para o Ricardo Nicolau, porque agora que eu me enrolei. Eu também não sei como é que a gente vê isso. Devia ter um lugar para ver, mas não tem, não sei onde é. Bom, eu sou tão neófita nisso quanto você. Dois bobos, vamos lá. Bom, então Sebastião Ciro faz a seguinte pergunta. Se existe algum projeto de aproximação, quer dizer, algum tipo de pensamento da OAB de ter dos futuros pré-candidatos a vereador, de repente um compromisso público que eles assumam, acho que é mais ou menos isso que ele diz. Existe algum projeto de aproximação junto aos vereadores nas próximas eleições municipais para que possam abraçar a causa animal? O que eu acho que ele quer dizer é o seguinte, é possível que a OAB abrisse, como existem, compromisso público dos candidatos a prefeito, compromisso público dos candidatos a vereador, quando forem, né, quando passadas as convenções e candidatos estabelecidos, que agora ninguém é candidato a nada, todo mundo é pré-candidato, e eu sou, isso eu posso dizer, todos somos, mas ninguém sabe ainda se será ou não, depende da convenção partidária. Mas se depois que todo mundo passar pela convenção partidária, se não era interessante a OAB montar aí um sistema onde as pessoas se comprometessem com alguns temas, né? Básicos. Sim, Né? Não pode ser numa cidade como a nossa que você tenha um castramóvel, num estado como o nosso, que você não tenha castramóveis, que você não tenha mais abrigos, que você só tenha 400 animais na fazenda modelo, enfim, são questões básicas, mínimas, não precisa ser protetor, nem ser o maior entendido em animais, mas tem que ter um mínimo de compromisso público. O que você acha? Nós estamos trabalhando já num documento, que a gente vai tornar público esse documento, e aí o que acontece? O eleitor ele pode imprimir esse documento, vai levar para o candidato dele e vai mostrar. Se o candidato dele assinar o documento, ele pode registrar em cartório, se ele quiser, e fica com aquele documento compromisso. É o que a gente pretende fazer. Nós estamos trabalhando já no documento desse, sim. Eu já tinha comentado isso desde o ano passado. Mas é legal isso ser através da ordem. Né? Sim, pois é. Se você faz isso com a ordem, na verdade, a ordem dos advogados tem um peso enorme nacionalmente. Não, mas é isso. É a OAB mesmo. É a OAB. A gente está trabalhando através da nossa comissão e agora através da Comissão Nacional num documento padrão para o Brasil inteiro, para toda pessoa que for ver um candidato, a pessoa exigir que o candidato vai ler o documento e só votar no cara se o cara cumprir os compromissos. O que acontece também, Laura, muita gente reclama, mas na hora da votação, as pessoas às vezes votam de forma equivocada. Votam naquele cara que resgatou um cachorrinho faltando uma semana, naquele cara que fez uma coisinha. A pessoa tem que ver o histórico das pessoas, não é isso? Então, o que acontece? Nós vamos orientar isso tudo, inclusive através de um documento, em que o camarada, o candidato, vai se comprometer a fazer isso, vários itens. E aí, se ele assinar esse documento, o eleitor pode cobrar dele. O importante é mas eu acho que assim, mais até do que o vereador, eu acho que sim. Os prefeitos têm que ter um compromisso real com a questão da proteção animal, né? Principalmente depois da decisão judicial, com o projeto do ISAR, enfim, com essa revolução que a gente espera que aconteça, porque não faz... São dois temas muito simples, né? Possibilitar a castração. Então, assim, se a gente possibilita a castração e o acolhimento, você quase que resolve os problemas da proteção animal. Bom, aí vem uma pergunta que essa é mais complicada. Deixa eu só terminar aqui. A gente pretende montar uma subcomissão. A gente pretende montar uma subcomissão aqui. Esse negócio de pandemia aí rolou tudo. A gente tinha muito planejamento para fazer. A ideia é visitar cada um dos prefeitos, conversar com cada um deles, porque você fazer um debate é ruim, porque não é o nosso caso. O debate é outra história. Mas a gente quer visitar pelo menos os principais candidatos e colher dele isso que você falou. O compromisso. Política pública municipal. Isso é a ideia tem que ser uma política pública. Eu acho assim, se você... Quer dizer, na verdade, se através da OAB e, claro, dos cuidadores, dos protetores, se monta uma política pública, a gente tem um grupo, né, do Democratas Animal, onde a gente discute isso. Se você tem uma política pública montada, você pode apresentar aquela sugestão
para cada possível gestor, para que cada gestor possa opinar no que quer E fazer. essa comissão que vocês têm aí no Democrata é muito importante, que é a célula, é o embrião de estudos temáticos que pode evoluir É a isso, e causa, são pode sair pessoas, daí a né, proposta. É muito absolutamente importante. qualificadas. Né? O Reginaldo Mas a gente coordena esse pretende grupo, isso. mas são pessoas A gente muito pretende, qualificadas. a gente pretende procurar pelo menos os 5 melhores que estiverem na campanha classificados, né, em condição de ganhar, e conversar Claro. com cada um deles, eu e meus colegas, e cobrar deles se eles vão assumir ou não um programa de políticas públicas dos animais. Não pode mais Isso. votar errado. Ou o candidato vai assumir a condição de política É pública porque dos sem animais, política para todo ou mundo, por que vão não votar pode os ter para os caras. animais? Tem que ter, ué. Exatamente. Exatamente. Bom, agora Mas tem vamos aqui fazer isso. uma pergunta que já é mais, vamos dizer, é outro tema já, mas importante também, que é do Dr. Otávio Pesgrave. Dr. Otávio é coordenador do Centro de Validação de Métodos Alternativos da Fundação Oswaldo Cruz. Ele pergunta assim: como o senhor vê o incentivo aos métodos alternativos ao uso de animais, principalmente numa situação como a que estamos enfrentando, quando alguns métodos, como o lung on the chip, que significa chip no pulmão, poderia ser usado para entender a etiologia e uma possível terapêutica do Covid-19. Ou seja, Eu acho em que outras palavras, para a gente explicar, isso. a pergunta dele é mais ou menos o seguinte: será que para o Covid, eventualmente, vamos dizer, a pesquisa em animais não seria válida? É mais ou menos isso que ele está perguntando. Eu entendo que não, porque organismos diferentes reagem de forma diferente. A gente entende que não é eficaz, que todos os remédios têm que ser tratados. Agora, em Israel, eles estão testando, e na América também, pegando aquelas pessoas que tiveram estado muito grave na Covid, só as que estiveram grave e ficaram vivas, quer dizer, foram vitoriosas, né? Ficaram no CTI, quase morreram, mas conseguiram sobreviver. Eles estão pegando o sangue dessas pessoas, separando o sangue do soro, que é aquela parte mais clara, e injetando em pessoas que estão em CTI sem condição de se recuperar, ou seja, estimulando os anticorpos. Eu acho que isso vai funcionar. É o plasma, né? Agora tem um negócio Plasma. bem legal que está acontecendo, que e aí vamos pedir, todo mundo que já teve Covid, quer dizer, todo mundo, não só pode homem, não entendi bem porquê, mas só pode homem. Não sou médica, não consigo entender, mas isso os homens que tiveram Covid, por favor, se comuniquem, né, com o Hemorrio e vão, para vocês irem até o Hemorrio e doarem plasma, que isso é muito importante, isso pode salvar uma vida, isso pode ajudar a que a gente tenha minorado esse problema. Bom, agora, Reinaldo, para a gente depois vai editar isso tudo e te mandar. Vão ficar no meu Instagram, vão ficar os dois, o primeiro e esse segundo, essa rapidinha, né, para a gente juntar, depois editar e ser, assim, nosso agradecimento inicialmente a você pelo seu carisma, pelo seu carinho nesse setor. Poucas pessoas entendem da proteção animal como você entende. É uma honra poder estar aqui hoje com você. Agradecer, eu já agradeci, mas vou agradecer novamente a toda a equipe do DEM Animal, que faz um trabalho lindo. A gente tem discutido as políticas, e eu acho que é isso, tentar levar isso para os prefeitos, tentar multiplicar esse assunto, que é um assunto importante. Né? Agradecer muito ter tido a presença de Ricardo Zar, que para mim, como eu disse, é o baluarte desse tema, né? Com o grande slogan e a grande campanha: animal não é coisa, animal é um ser vivo, tem que ser respeitado como tal, né? Então, muito obrigada pela chance de estar com você e obrigada a cada uma das pessoas que participou hoje, que aguentou eu ter caído a live, voltado a live, caído a live, voltado a live. E assim, muito obrigada a você, e a palavra agora é tua, você hoje vai encerrar. Não, eu te agradeço. Eu que agradeço a tua companhia, você é maravilhosa, é inteligente. Eu quero me agradecer te fazendo um pedido. Vamos ver se a gente consegue chegar em Sua Excelência, o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, e conversar com ele para agilizar esses projetos, todos estão na Câmara lá. O do Ricardo Izal, do Fred Costa, da Soraya Santos, que é o de 4%. Vamos tentar dar uma agilizada. Ninguém melhor que você, Laura, que você é a grande articuladora desse sistema.
E essa tua galera aí da comissão do bem animal, eu quero externar aqui meu abraço, meu respeito. Aí a turma trabalha séria, porque eles precisam muito de apoio teu, hein? Essa comissão do bem tem Eu que ter teu sei, eu apoio sei. aí. A gente Agora, tenta apoiar, tenta ajudar. agora tenta marcar uma conversa depois dessa pandemia aí com o Vou Rodrigo, tentar. que ele é Não, vou fundamental marcar. para a gente avançar nesses projetos. No E não tem tema, no ninguém tema. melhor no Rio de Janeiro do que Laura Carneiro para fazer isso. Tá bom, tá bom. A Laura Carneiro vai tentar. Todas as forças. Gente, Querida, muito adorei. obrigada. Boa Vamos noite. marcar outra. Obrigada, Reinaldo. Uma pena que tu possa ficar mais 2 horas aqui com você. Fica todo mundo com Deus. Obrigada. Beijo. Que bom, que bom. Adorei. Beijo grande. Beijo da Giovana. Obrigada.